Boa noite a todos. Então sejam bem-vindos à 13ª aula do curso sobre a obra A Nascente. Hoje nós vamos trabalhar os capítulos 4, 5 e 6 da parte 3. Sempre que tiverem dúvidas, peço que comuniquem ali no privado, nas mídias sociais. A gente está conseguindo montar uma comunidade muito interessante para discutir as ideias da Ayn Rand. Então, no capítulo 4, nós temos a viagem da Dominique junto com o Aynand para o iate dele, né? Nós soubemos ali no final do capítulo 3 que a Dominique, que oficialmente a Dominique tinha sido negociada para conseguir a comissão do Stoneridge para o Keating. Então, quando eles estão chegando para embarcar, a Dominique faz aquela pergunta sobre a qual nós refletimos um pouco na aula passada, pedindo por que o iate dele se chamava Sim, né? Ele estava com grandes letras douradas na frente do iate. E o que que o Aynan responde? É uma resposta a pessoas que já morreram, embora talvez sejam os únicos imortais. Sabe, a frase que eu mais ouvi na minha vida foi: é você quem manda aqui? Então, o nome do iate, como nós já vimos na aula passada, ele é uma afirmação, é uma resposta a quê? A uma infância que nós conhecemos que foi marcada pela impotência diante do quê? Da autoridade e da miséria. Ou seja, ao longo do crescimento do Aynan, especialmente na infância e na adolescência, ele passou por diversas experiências onde que ele não tinha autoridade e que ele sofria muito devido à miséria, ao fato de ter sido criado numa família já sem a mãe e com o pai alcoólatra e que não tinha condições suficientes para dar uma vida e uma educação adequadas para ele. Então, essa foi a realidade do Aynan. E E de fato essa resposta sim, ela é uma resposta tardia, não tenho o que dizer, né? Mas ela marca um momento de triunfo dele com relação à infância. Então nós podemos ver que o personagem do Einand, ele vive ainda muito no passado. E esse momento de explicação para Dominique mostra, abre uma porta para o passado dele que não é conhecido por muitas pessoas. A gente sabe pelo contexto do romance que muitas pessoas sabem que ele veio de Hell's Kitchen, mas não os detalhes. E através dessa lembrança, Dominique começa a conhecer um pouco mais do personagem Winand e o que levou ele a, a fazer o que ele fez até hoje, a agir como ele age perante ao mundo. E dessa aparente fragilidade de se compartilhar com a Dominica, a gente pode ver que cresce uma força, né? Por quê? Porque ele está dando espaço ao que é verdadeiramente o Aynan, né? Ele está se abrindo com alguém, algo que até hoje, pelo menos no romance, não tinha ficado nem um pouco claro. Ele sempre foi aquele personagem na redoma de vidro, onde que ele deixava transparecer para as pessoas uma faceta pública. Então ele tinha uma faceta pública e uma faceta em privado, né? A faceta da galeria de arte, né? Então, que era aquilo que ele procurava manter afastado das outras pessoas. Outro aspecto importante no início da viagem é que a Dominique ela não pergunta o destino da viagem, né? E até ele provoca ela, né? Dizendo: você não me perguntou aonde nós estamos indo. E o que que isso significa? Né? O que está mostrando essa figura da viagem, né? Essa jornada? Que o Ati ele não foi feito para levar para algum lugar, mas para fugir dos lugares. Mas fugir de que lugares? Fugir dos lugares deste mundo onde eles vivem. Tanto que ele fala: esse barco não é para ir aos lugares, mas para se afastar deles. Quando paro num porto, é apenas pelo
simples prazer de abandoná-lo, né? Então é interessante que ela. O que que importa? Importa o destino? Não. O que que importa, na verdade, é a intensidade do momento vivido. Nesse caso, o que esse momento representa para eles dois, né? Então, o que importa é o quê? É se afastar do mundo e compartilhar um momento de solidão, mas aqui a solidão não é vista como algo negativo, mas sim uma oportunidade de você estar com você mesmo, com o seu verdadeiro eu. Então, essa é uma oportunidade não só para o Aynan, mas também para Dominique. Então, os dois, de certa forma, estão fugindo, cada qual à sua maneira, de encarar o mundo, né, e de viver de verdade neste mundo. Então, por mais que o Aynan queira ter o controle sobre as pessoas através do Banner, na verdade, ele não está presente mesmo, o seu eu, naquele mundo, mas sim uma figura decorativa, como nós conhecemos até então. Esse capítulo 4 ele não é um capítulo tão longo, mas ele traz algumas reflexões muito interessantes, ah, propiciadas por esse encontro entre o Einand e a Dominique. Uma delas é quando eles discutem sobre o amor universal. E para o Aynan, o amor, esse amor indiscriminado, esse amar todo mundo da mesma forma, é uma das grandes farsas, das farsas morais da humanidade. Ele chama também de compaixão universal, né? E ele afirma para Dominique: tenho certeza de que não se deixa enganar por essa estupidez específica. Refiro-me a que afirma que o porco é o símbolo do amor pela humanidade, a criatura que aceita qualquer coisa. Na verdade, a pessoa que ama todo mundo, a pessoa que ama todo mundo e sente-se em casa em todos os lugares, é quem realmente odeia. Então, é impossível, né? É impossível ser, né, ter esta virtude amando todo mundo da mesma forma. Para ele, então, amar todo mundo da mesma forma é não amar ninguém. É o mesmo que não amar ninguém. E que o amor autêntico, então presta atenção, o amor autêntico é o quê? É seletivo, exige mérito, está ligado ao quê? A uma profunda reverência pelo que há de melhor no ser humano. Então, o amor, isso fica claro nas diversas obras da Rand, o amor ele não é algo descartável, algo que é compartilhado com todo mundo da mesma forma, tá? Então, como ele contextualiza isso, né? Digo que é uma indecência da qual você é incapaz, que amor é reverência, adoração, glória e olhar para o que nos supera. Então, pro Aynan, ele abandona totalmente qualquer ideia de que amor é compaixão, pena ou perdão. Essa é a visão mais comum na nossa sociedade hoje, né? Ele chama isso de gaze para cobrir feridas sujas, né? E que isso, amar desta forma era amar o quê? Amar a mediocridade, amar o fraco, o medíocre, né? E que essa é uma das grandes blasfêmias contra a natureza humana, né? Contra a grandeza humana. Tanto que ele fala que ele critica diretamente quem diz amar Joana d'Arc da mesma forma que as vendedoras de boutique da Broadway, né? E que sente o mesmo fervor por um telescópio e um olhar vazio de um imbecil. Então ele deixa muito claro, né, através dele, a Rand propõe essa repactuação do significado de amor, né, que esse amor que nós conhecemos aí, especialmente via religião, ele não é o amor autêntico, mas sim uma grande blasfêmia, um grande crime contra o que nós chamamos de natureza humana, né? E essa visão ela é totalmente alinhada o quê? Com o que o Aynan, como os grandes heróis da Rand se comportam ao longo do romance, né? Todos eles valorizam as realizações humanas. No caso dele, ele valoriza a arte, a arquitetura, a ciência.
Isso não é para ele um símbolo de conforto, mas uma manifestação do quê? Do espírito humano, né? Então, nesse sentido, para fechar, o amor verdadeiro é o quê? É uma exaltação do raro, não um consolo para o comum. Ou seja, não é uma coisa que a gente dá, espalha à vontade, né? Mas sim que a gente contextualiza dentro da nossa própria vida e não categoriza de uma forma leviana, né? Parte, de fato, do que é viver bem, do que é ser virtuoso. Então, o amor, como diversas outras manifestações positivas da natureza humana, elas devem estar dentro de um contexto racional. O amor, ele não é considerado uma virtude objetivista, por exemplo, mas ele não deixa de se aplicar e de ser representado de uma forma bem clara e objetiva ao longo da filosofia da Ayn Rand. No final desse, dessa pequena parte do diálogo, quando o Aynan está comentando então sobre o amor, ele faz mais uma pequena colocação. Os que falam do amor mais promiscuamente são os que nunca o sentiram. Fabricam como um ensopado ralo, feito de solidariedade, compaixão, desprezo, indiferença generalizados, e chamam isso de amor. Então aqui o Aynan está, por fim, criticando o quê? Aquela igualdade afetiva, né? E o que ela de fato revela, que é um desprezo, né? Ele está revelando o desprezo pelo sentimentalismo que toma conta das pessoas. Então é uma defesa radical do quê? De que o amor, para ser verdadeiro, deve ser um julgamento, não uma concessão. Não uma coisa que tu dá sem pensar, mas sim uma conquista. Não deixa de ser uma consequência, né, de você ser um homem virtuoso e de você atrair pessoas que conseguem, então, admirar esse homem que você é pelas coisas boas que você faz, né? Então você conquista o amor, não é uma coisa dada e não pode ser, se é que você pratica o amor verdadeiro, ele não pode ser simplesmente distribuído de qualquer forma, né? Outro ponto interessante destacado ah, pela própria Dominique também, é por que que o Aina ele expressa também a ideia de se sentir pequeno diante da natureza, né? Então, outra coisa que ele expressa é aquela questão que é comum também, muitas vezes, de você, como ser humano, se engajar em algum tipo de autodegradação voluntária. Então, você olhar para as estrelas, você olhar para o mar, no caso deles, do romance, e dizer, nossa, como eu sou pequeno frente à imensidão dos oceanos, né? E para ele, o que que significa isso, essas palavras, esse tipo de expressão? É uma celebração do quê? Da impotência, travestindo isso de virtude. Então, quando você fala isso, parece que você está falando de uma coisa boa, né? Você está falando uma coisa boa, você está se mostrando como uma pessoa que admira a natureza, mas na verdade isso você está indiretamente celebrando essa essa impotência, né? É, recusando, você como ser humano está se recusando a reconhecer a sua própria capacidade de grandeza. Então, o que que você vai estar fazendo? Você está preferindo enaltecer a natureza, não como algo a ser compreendido e transformado, assim como um objeto de adoração passiva. Tanto que ah, ele fala: Nunca me senti pequeno olhando para o mar, nem ao olhar os planetas ou os cumes das montanhas, ou o Grand Canyon. Por que que eu deveria? Então ele nos faz essa pergunta. Por que que muitas vezes nós nos vemos tão pequenos? É muito comum você ouvir falar: Nossa, nós somos uma poeira, né? Uma migalha, né, de areia, uma poeirinha de areia ao longo de frente a toda a grandiosidade do universo, por exemplo, né?
E a postura do Aynan ela é diferente. Quando ele contempla, por exemplo, o oceano, o mar, os planetas, as montanhas, o que ele faz não é ver a sua própria pequenez, mas sim exaltar. E é exaltar o quê? Porque todos esses cenários permitem o quê? A conquista humana. Então ele não está vendo a submissão, ou seja, o ser humano como uma vítima da natureza ou com simplesmente um elemento secundário dentro do grande esquema de coisas, né? Por exemplo, no caso do mar, já que eles estão navegando, o mar em si ele não é significativo por si só, porque ele é o mar, mas porque ele é um espaço sobre o qual um homem pode navegar com um iate que ele próprio concebeu, através da sua engenhosidade. Então, o foco do Aynan e da Dominique, por exemplo, e dos heróis da Rand é o quê? É o foco na vontade humana que se impõe à natureza, e não no poder da natureza em si. Então, para ele, o homem ele não deve se sentir inferior diante do universo, mas sim o que? Elevar-se por meio da sua capacidade de dominá-lo. Então, a partir do momento que o Aynan, por exemplo, ele, ele conseguiu sucesso no mundo e ele pode, por exemplo, comprar um iate, isso reforça que, que existe alguma esperança. E a gente vai ver sobre isso, né? Sobre esse aspecto positivo do Aynan e da Dominique, com relação ao que eles veem, que eles acham do mundo, né? Porque eles têm sempre, lá no fundo, pelo menos, aquela, aquele reconhecimento da grandeza do homem. Então, não é por acaso, né, que ele fala isso neste capítulo. É porque ele sabe, ele está identificando um fato, que o homem tem domínio sobre a natureza e que isso é uma coisa boa, uma virtude, é um motivo de felicidade e de veneração, né, de orgulho. Então, isso não passa batido para os dois. Claro que, como eu disse, eles têm sim uma perspectiva um tanto negativa sobre o mundo como um todo, mas eles não se veem nunca como vítimas de um processo maior, né? Apesar, claro, da Dominique não estar ainda pronta para enfrentar o mundo, né? Lá no fundo ela ainda tem esperança nesse mundo que hoje ela teme, né? Ela teme que vá castigar o Rock. Seja bem-vinda, Marta. Se tiver alguma pergunta, só levanta a mão. Sempre é bom a tua participação. E enquanto o Aina dele fala sobre o mar, sobre os planetas, né, o universo, a Dominique também compartilha um sentimento similar ao dele, né? Só que com relação aos arranha-céus. E vocês vão se lembrar que a Rand também sempre falou muito isso, né? Talvez a própria a personagem Dominique venha a exemplificar isso no romance, porque a Rand também adorava os arranha-céus, ela diz, né? No primeiro momento, quando ela chega em Nova York, nos Estados Unidos, ela se encanta, né, pelos arranha-céus, né? E já ela é um pouco diferente do Aina, de certa forma, porque ela fala que ela não. O que causa êxtase para ela não é ver montanhas nevadas ou paisagens naturais bonitas, né? O que verdadeiramente comove ela é justamente os arranha-céus, né? Porque são os símbolos do esforço humano, né? Da conquista do impossível, né? Da imposição da ordem ao caos, né? Ao caos original ali das cidades, da desorganização. Então, isso que faz com que ela se emocione. Então, é uma perspectiva semelhante à do Ainad, focada em um objeto diferente, né? E ela verbaliza isso para o Ainad e essa confissão dela acaba expondo ela emocionalmente, né? Porque revela o que, como eu comentei, um ponto de intersecção entre ela e o Ainad. Então, o Aynan, como a gente viu, ele celebra a grandiosidade humana, ele acabou de dizer, de dar exemplos, nós vimos nos capítulos anteriores, quando ele fala da galeria de arte, da escultura da própria Dominique e
e das esculturas do Mallory que ele acaba comprando, então ele consegue entender esse sentimento. Então ele compartilha com a Dominique esse essa celebração, né, da grandiosidade humana. Então é essa vontade transformada em matéria. Então o capítulo 4 para retornar, ele reforça desde o início essa posição do homem agente, o homem que luta contra as situações, contra condições adversas. O Ainand, ao longo da sua juventude, da sua infância, né, que foi de muita miséria, muito sofrimento, e agora ele tendo sucesso nos negócios, né? A gente entende que moralmente é questionável, né, os seus métodos, mas querendo ou não, ele está conseguindo progredir na vida. A gente tem que pensar se ele vai conseguir se recuperar de alguns equívocos que ele vem cometendo até aqui, é uma coisa que a gente vai ter que esperar um pouco para ver ao longo do romance. Mas a gente vê um ponto positivo, uma reflexão muito positiva nessas primeiras páginas do capítulo 4 entre a Dominique e o, e o Ainand, coisa que não tinha acontecido tanto até o momento, né? Existiam alguns drops, né? Algumas ideias sobre isso, mas não tinha sido tão claro, né? Até o momento. Então, continuando. É incrível como ela cita isso também, né? Só as formas e o pensamento que as criou. O céu sobre Nova York e a vontade do homem tomando uma forma visível. Então, isso representa. Você se lembra aquela imagem da, do, do pedreiro, do construtor, no, num dos pilares, né, numa das obras de um grande arranha-céu americano olhando para baixo, né, vários deles sentados olhando para baixo. Mais ou menos essa imagem retrata bem esse sentimento, né, esse pensamento que cria e dá sentido ao que antes era um caos, né? E vocês percebem que quando a Dominique fala, né, você se lembra que quando ela aceita isso, e a gente vai refletir sobre isso mais depois, né? Quando ele já, logo ele pede em casamento a Dominique, o Aynan pede ela em casamento, mas o que a gente vê até agora é que existe uma abertura, uma troca entre eles emocional, um sentimento de admiração mútuo que começa a ser construído. E de fato a Dominique ela não tinha vivido isso com tanta frequência, com exceção do Rourke e do próprio Mallory, né? Quem ela visita, inclusive nós vamos ver nos capítulos 5 e 6. Mas eram poucas pessoas com quem ela tinha essa possibilidade de se abrir e poucas pessoas que ela de fato admirava. Então, a Ainan se torna uma das pessoas que ela admira. E essa relação ela acontece um fato muito curioso, né? Fugindo do que seria um formalismo emocionalista, né? E os clichês, o Aynan pede a Dominique em casamento. E ele já vinha se comportando de uma forma particular com ela desde o início do capítulo 4, depois que eles entram no iate, e ela vinha achando estranho, porque ela achava que ele iria forçar situações, né? Sexuais, por exemplo, né? Ela já estava se preparando, porque querendo ou não, ela tinha sido de fato prostituída pelo Keating, né? A partir dessa negociata promovida pelo Tui. E, e quando o Aynan pede ela em casamento, isso gera um choque, né? Gera um choque na Dominique, porque o Aynan, ele sabe exatamente por que ela está fazendo isso. Ele diz para ela: você está fazendo isso para punir a si mesma, aceitar sair comigo, né? Você despreza esse mundo. E eu não tô me enganando, né? Eu, de fato, eu aceito esse papel dessa pessoa que vai te ajudar a cumprir essa missão, né? E ele diz, olha, você está livre para sair para ir embora quando você quiser, né?
E, e de fato a Dominica ela não estava esperando amor, ela estava esperando mais um casamento, talvez parecido com o do próprio Keating, né? Que ela ainda nesse momento era mulher do Keating. E só que quando ele, vamos dizer assim, desmascara a Dominique, o plano da Dominique, ela e ele se mostra vulnerável e sereno com relação a isso, ela vê que daqui a pouco o plano não vai funcionar para os objetivos que ela tinha. Porque esse homem, na verdade, ele não representa o que ela mais detesta, né? Ele compartilha de muitas coisas verdadeiras que ela de fato acredita, mas que ela tem tentado por muito tempo esconder, né? Afogar. Então ela não consegue mais rejeitar ele com indiferença, né? Então esse gesto do Aynen, ele acaba despertando o quê? Ele não é uma rendição do Aynen, mas sim uma forma de ele mostrar o próprio domínio dele sobre ele mesmo, que por muito tempo ele não tinha exercido. A gente sabe que ele tem domínio sobre os outros. Ele impõe respeito e medo sobre os outros, como a gente viu no jornal, as pessoas que tinham cometido injustiças com ele, prometeu se vingar e se vingou, então ele se mostrou sempre muito forte com relação aos outros. Mas com relação a si próprio, a mostrar um autodomínio, inclusive na questão, né, sexual e tudo mais, e se mostrar vulnerável, que era uma coisa que também não acontecia, ali ela vê que daqui a pouco esse casamento não vai servir para esse objetivo inicial que ela tinha. Então aconteceu um problema. Ela não vai conseguir cumprir eu chamo de um fetiche ali de se punir, porque ela começa a ver um exemplo de alguém, de um tipo de pessoa que ela gostaria de conviver no mundo, né? E não com quem ela gostaria de fugir do mundo, né? E, e o fato, então, novamente, esse pedido de casamento desperta aquela contradição que a gente já conhece dela, né? Ela despreza o mundo, ela fala isso repetidamente, ela tenta se punir por causa disso, mas o Aynan está forçando ela a reconhecer que ainda, por mais que ela não diga isso, ainda dentro dela existe aquela integridade, uma partezinha dela que ainda valoriza a pureza, a grandeza, e que essa parte dela ainda pode amar. A parte niilista dela não pode. Aquela que acredita que o mal vai vencer, que o Rock vai ser destruído, essa parte dela não tem como amar. Agora, a parte que ainda é íntegra, essa sim, essa pode amar, né? E então ela resolve continuar, né? Ela resolve aceitar o pedido, mas tentando né, permanecer, né, nessa ideia de autossacrifício, né? Ela aceita o pedido, não como uma expressão de esperança. Então, tu vê que, por mais que em alguns momentos aquele sentimento positivo venha, ela já trabalha para sufocar ali de novo, né? Então ela diz assim: bom, esse é o óbvio a fazer, aceitar esse casamento, porque isso, de algum jeito, pode, pode colaborar para o meu plano de me destruir, né? Então ela como falam nas apostas, né? Ela duplica, né, a aposta, ela paga para ver. E ela ainda acredita que esse casamento pode destruir ela, né? E é incrível, o Wynand entende tanto o plano da Dominique que ele inclusive diz que ela é a mais limpa, né? A pessoa mais limpa que ele tinha conhecido na vida. E aqui não quer dizer que limpo não é sinônimo de inocente ou moralmente puro, né? Não é isso. Ela não é isso. A Dominique não é. Agora ela é incorruptível. De fato, ela tenta se destruir,
Ela pode viver com alguém que ela despreza, ela pode se oferecer ao Aynan, inclusive como uma prostituta, mas ela nunca mente para ela mesma, ela nunca finge acreditar naquilo que ela despreza, ela nunca atrai a sua própria visão da realidade. A visão que ela tem da realidade agora, como a gente viu, é uma visão profundamente pessimista. Essa é a visão dela agora. Não quer dizer que lá no fundo ela não tem esperança de dias melhores, como a gente poderia dizer. Mas nesse momento ela ela tem uma visão pessimista da realidade e ela age dessa forma, conscientemente. Por isso que ela quer se punir, né? Agora, claro, vai ser muito difícil para ela, como a gente viu, usar o Aynan como instrumento de degradação, porque justamente ele não vê ela como um objeto, mas sim como uma igual, uma pessoa que compartilha dos mesmos valores que ele. Então, daqui a pouco o plano dela vai ser um pouco complicado de colocar em prática, né? Vai ser um pouco difícil. No contexto desse capítulo, é, ela vê, eles acabam falando um pouco do templo Stoddard, né? Que foi quando o Einand se lembra, né? Ela pediu se ele se lembrava desse fato do templo Stoddard, né? E da questão da estátua, enfim, tudo que tinha acontecido. E, e aí ela se lembra, então, o que representou aquele templo Stoddard para ela, né? E o templo Stoddard, ele representava o quê? Tudo que ela sempre adorou, que era a integridade criativa do Rourke, né? E o que aconteceu naquela época do templo Stoddard? O jornal dele, né? O jornal dele publicou uma manchete de escárnio, né? Então é incrível que ela está conhecendo o personagem Wynan de uma forma diferente, só que o Wynan é essa figura da contradição e ela está de fato se casando com essa pessoa que escolheu destruir o mundo, porque a gente não pode se iludir também no sentido de colocar o Wynan, de espiar, entre aspas, os pecados do Wynan cometidos até então. Ele cometeu diversas injustiças. Ele é uma pessoa que, por mais de ter um potencial de ser herói, ele ainda é profundamente imoral em diversas coisas que ele faz na vida, né? Das atitudes dos jornais e tudo mais. Ele não acha, talvez, que ele esteja sendo imoral, mas tudo que ele faz, dentro de um contexto, né, dentro da nossa análise, é profundamente imoral, né? Então ele não pode também ser inocentado dos erros que ele cometeu. E ele vem cometendo através do The Banner. A gente não pode, claro, falar que isso parte unicamente dele, né? Mas ele é o dono do jornal. A gente sabe que o Tui trabalha lá e também está fazendo muitas coisas erradas, mas a gente não pode esquecer dos defeitos do Aina, né? É muito importante a gente ah, ter isso em mente, né? Então, quando o Heinand, em bom, em bom e claro português, ele, ele é uma força que pisoteia o que é o sublime. Então, por um lado, ali no iate, quando ele está fugindo, ele fala desse mundo, das coisas que ele admira, de fato ele pode admirar isso, mas como ele é contraditório também, da mesma forma que a Dominique, ele por um lado, enquanto ele está no iate, ele se posiciona de uma forma. Ele se abre com a Dominique, ele fala da grandiosidade humana e tudo mais, mas quando ele volta para o mundo, para esse mundo do qual ele quer fugir, ali ele continua agindo de forma imoral, né? Ele continua a prejudicar pessoas como o Rourke. Então, vocês se lembram que eles deveriam ficar 2 semanas de viagem. Então eles reduzem para voltar mais cedo, porque ele diz que
ele ele não quer tocar na Dominique antes do casamento, né? Ou seja, ele não quer que isso seja pintado, que o casamento dele seja pintado como mais uma, de certa forma, mais uma loucura do Aynan, né? Ele quer mostrar esse ritual do casamento como algo significativo para eles, porque querendo ou não, é a união de duas pessoas que, pelo menos em teoria, né, compartilham dos mesmos valores no verdadeiros, né, os seus valores verdadeiros, né? E então, pro Aynan, o que a gente tinha conhecido do Aynan era aquela pessoa, o bom vivan, né? O que se entregava só ações físicas, né? Só que nesse caso ele não tá buscando isso com a Dominique, né? Como se fosse uma prostituta ou uma mulher qualquer. Então ele quer dar um sentido mais elevado para isso, não só uma manifestação de um instinto, né? Mas sim de uma escolha consciente. Então quando ele espera, ele não está cedendo à tradição, né? Ele está subvertendo essa tradição, né? Ele transforma o ato de se conter, coisa que poucas pessoas fariam, em um gesto de honra pessoal. Então ele está dando valor a esse casamento, um valor que a Dominique não esperava, tanto que ele disse que ela não é um objeto para ser usado. Mas, apesar disso, tá colocando o casamento num nível diferente, o casamento deles num nível diferente, o Aynen e a Dominique eles continuam sendo cínicos, né? Porque ambos sabem é, que o casamento é um contrato social. A instituição do casamento ela não mudou para aquela sociedade, o significado dela não mudou. O Aynan está tentando dar um significado mais elevado ao casamento deles, né? Então ele está tentando ressignificar o sentido do casamento, que normalmente é só um contrato social, é uma negociação, né? Então ele está tentando repor um valor elevado para essa instituição do casamento, coisa que com o tempo tinha se perdido, né? Então, é, vocês percebem que ao longo desse capítulo 4 a gente oscila muito entre essas dinâmicas, né? Entre, entre revelações da parte verdadeira, mas tem um pouco de cinismo, tem um pouco de resistência da Dominique. Então, são personagens que estão passando por momentos de grande instabilidade, especialmente instabilidade psicológica, né? De emoções, né? E ao final do capítulo 4 acontece um beijo entre os dois, né? E, e como a gente vinha vindo até o momento da viagem, eles não tinham tido nenhum tipo de contato físico, né? Sexo, esse tipo de coisa. Então a Dominique ela tinha tentado manter esse distanciamento, né? Controlando o gesto, a linguagem, como ela sempre tinha feito. E só que quando ele beija a Dominique, olha olha como é descrito. Ela ficou parada, imóvel, rígida, não correspondeu ao beijo, mas o corpo não resistiu. O corpo traiu. Então, ela conscientemente, ela queria manter aquela aparência do fechamento, da, da, da não exposição, né, da evitar a vulnerabilidade, mas o corpo dela, ela sente alguma coisa no corpo dela que quer aquele momento, que está atribuindo valor para aquele beijo, né? Então, o que essa reação do corpo dela mostra? Que ela busca conexão, ela busca entrega, ela busca contato humano. Ela não é uma pedra. Por mais que ela tenha tentado suprimir isso, né? Especialmente ao longo do casamento com o Keating, e também por ela se afastar do Rourke, né? Afinal, ela já está um bom tempo distante do Rourke, né? Sem encontrar com ele.
Então logo depois do beijo ela tenta voltar ao normal, né? Voltar àquela versão mais rígida dela, né? E, e essa não correspondência entre o consciente e o inconsciente, essa resposta confusa do corpo dela, demonstra o quê? Que ela que ela quer ser amada. Lá no fundo ela quer ser amada. Ela quer ser amada por um homem como o Rourke, né? Então, por mais que ela reaja rapidamente, as contradições dela estão se revelando de alguma forma, né? Através dessa confusão, desse conflito interno dela. Então, esse beijo gera algumas rachaduras, mais rachaduras, né? Ah, dentro daquele escudo, daquela fachada rígida que ela vinha tentando mostrar até então, né? Então, esse é o capítulo 4. Eu queria saber se vocês têm uma pergunta. A Marta sempre tem colocações legais, o Daniel também. Se vocês tiverem uma pergunta, é só colocar ali no chat para a gente desenvolver. Bom, então depois desse capítulo 4, né, de muitas reflexões sobre a Dominique e o Wyndham, né, vários insights legais sobre a verdadeira definição do amor, como eles se comportam frente às pessoas que se apequenam frente ao universo, aos mares, aos planetas, né? E também a gente conhece um pouco mais sobre como a Dominique está reagindo a esse pedido, ao pedido de casamento do Aino, né? Eita, mulher que gosta, né? Que é pedido em casamento. Ah, bastante nesse romance, né? Para quem não está acompanhando a leitura, vocês vão. Não posso dar spoiler, mas ela é pedida muito em casamento no romance. Então, nós vemos um capítulo 4 muito profundo, filosoficamente falando. Então, quando nós chegamos no capítulo 5, a Dominique retorna da viagem, né? E, e a Dominique comunica, então, que o contrato do Stone Ridge, o plano do TUI funcionou, o contrato de Stone Ridge vai ser dele, do Keating, mas que o Einand, ele quer encontrar ela. Ele quer encontrar o Keating, né, para explicar as situações, né? E o Keating, desde já, ele se sente um pouco, ele se sente apreensivo, né? Tanto que ele fala, por que diabos? Ele pergunta, né? Então ele já fica com medo, como um animal acuado, né? Ele se sente inseguro profissionalmente, que é o que ele sempre faz, né? E um desespero existencial. Então ele fica, a mente dele já começa a pensar por que será que ele quer se encontrar comigo? E eu não sei, será que eu não sou um bom arquiteto? O que ele vai falar para mim? Será que ele vai impor condições que eu não vou poder atender, né? E então ele fica muito angustiado, tanto que ele é, de certa forma, agressivo com a Dominique, como nós vamos ver, né? Então essa reação inicial dele, ela transpira aquela o tipo de pessoa que o Keating é, né? Que é aquela pessoa que ele vive a vida dele definido pelo julgamento de homens como Einand. Ele precisa da validação externa. Só que ele sabe que o Einand é parecido, é uma pessoa que tem muito poder, muita influência, então isso gera insegurança no Keating. O que será que ele vai fazer? O que ele está preparando, né? Aquela pessoa que imagina grandes conspirações, né? Acha que o mundo, querendo ou não, o mundo dele vive em torno das outras pessoas. Então, qualquer coisa que as outras pessoas façam pode ser um grande problema para o Keating. Pode afetar negativamente ele, né? Então, ele não tem estoque, vamos dizer assim, de autoestima. Ele está sempre com medo, porque a autoestima vem dos outros.
Então, o que que acontecer se os outros tirarem, criticarem ele? O que que vai sobrar para ele? Não vai sobrar nada, né? E, e o Keating, ele sente que dentro dessa história ele não é ninguém, né? Ele não é ninguém pro Tui, ele não é ninguém pro Wynand, e ele também não é ninguém para a própria Dominique. Ele não é esposo da Dominique, ele não é engenheiro, ele sabe que ele não é engenheiro, e que ele está ganhando esse presente, de certa forma, do Aynan, mas não por mérito dele. Então ele fica pensando, o que que será que está por trás disso? Né? Qual que vai ser a cobrança que vai ser feita de mim? Né? Porque como eu não mereço isso, isso é um presente, um presente com strings attached, né? Com, com condições, né? Envolvidas nesse processo. E é interessante que nessa angústia que ele está sentindo, esse medo irracional que ele está sentindo por se encontrar logo, logo com o Aynan, ele, ele acusa a Dominique de estar desprezando ele, está tentando manipular, né? Está tentando manipular, mas que eu não me importo. Aí o próprio Keating explode ao longo desse início de capítulo. E ele xinga ela, diz que ela não se preocupa com ele, que é tudo para ela, que ela merece uma pessoa como Aynand. E a Dominique, ela reage bem tranquila, né? Ela, ela diz, olha, que bom, fico feliz, Peter. Acho que assim é muito melhor, Peter. Por quê? Porque o Peter ele começa a revelar um pouco de uma lógica mais egoísta, que a gente pode dizer, mas egocêntrica da parte dele. Porque ele sempre criticou a Dominique porque ela era fria, ela só pensava nas coisas dela, ela não era uma boa esposa para ele, não dava atenção para ele, ela não tinha alma, lembra do debate do capítulo 3? Então ela disse: Ah, que bom que você está se revelando para por quem você é mesmo. Esse homem egocêntrico e, e que busca esse tipo de validação externa e que não está nem aí para os outros, né? Então, que bom que você vai estar se descobrindo, de certa forma, né? Como essa pessoa e não fica ali disfarçando ser um bom moço ou uma pessoa equilibrada que você não é, né? Então, chega o momento da reunião, né? Desse jantar. E o Aynand entrega um cheque de US$ 250 mil e o contrato, né? Ele disse que a proposta não tinha volta, era uma transação simples, era o papel, era só assinar, não podia impor, o Keating não tinha nada que falar, só aceitar e pronto, né? Não tinha negociação. E então o Keating, o próprio Aynand diz assim, olha, eu já esperava que você ia reagir dessa forma, né? Mesmo porque não adianta você resistir que não vai ter mudança nenhuma. Esses são os termos e pronto. E como é que o Keating reage a isso, né? No início, ele até recusa, né, verbalmente. Ele disse que a Dominique, se a Dominique queria se casar com ele, que o Aylan podia se casar com ela sem pagar nada. Só que é interessante que isso demora, ele resiste alguns segundos, alguns minutos, né? Quando ele pega o contrato na mão, aí ele sucumbe. Então, a ambição e o vazio moral falam mais alto. Então, por alguns segundos ele tem alguma coisa de integridade assim. Pá, mas isso não tá certo. Mas dura bem pouco, né? Então ele pega o contrato rápido, ele fala assim: quero tudo. Por que deixá-lo impune? Por que eu deveria me importar? Então esse é um sinal do quê? Que ele perde totalmente a dignidade, né? Ele se torna totalmente submisso, né? Ele tem um pequeno exemplo de resistência, mas isso passa logo, né? Então por que que eu devo me preocupar? Então vocês percebem ao longo do romance que o Keating ele parece ter alguns insights, alguns momentos de lucidez, mas eles são muito breves, né? E depois passa. Depois ele volta a ser aquele Keating
aquele homem de segunda mão, né? E de fato o contrato foi um teste moral, não deixou de ser um teste moral. Pro Aynan ele não estava nem aí com o prédio, quem ia fazer o prédio. Ele queria saber quem era esse Keating de verdade. Será que ele tinha alguma coisa da Dominique? Porque o Aynan não conhecia o Keating, né? A única coisa que ele conhecia do Keating tinha sido através do Tui. Mas ele já não confiava no Tui. Ele pensou, não, vou fazer um teste com esse Keating para ver do que ele é feito, né? Quem é esse cara? E ele vê que o Keating não passa de mais um homem de segunda mão, né? Então é bem interessante que quando ele resiste ali quando ele ganha, quando é apresentado o contrato, ele recusa então verbalmente, como eu comentei. E ele, de certa forma, ele está sentindo um tipo de orgulho ferido, a gente pode dizer? Eu não sei, mas tem alguma coisa nele que de boa, né, que sinaliza que aquilo não tá muito certo. Só que aí quando ele diz assim, quero tudo, o que que ele tá dizendo? É uma rendição total, uma rendição final, né? E a rendição do quê? Ele perdeu. Ele não perdeu só a Dominique, porque ela vai casar com outro homem, né? Mas ele perdeu a si mesmo, né? Então, em troca de um sucesso profissional que nem mesmo ele reconhece, ele entrega a consciência dele, né? Ele confessa que ele acabou, né? Foi um dos últimos testes dele. A gente vai ver como isso se desenrola depois. Então, quando o Keating sai da reunião, como ele sai? Ele sai um homem destruído por dentro. Só que ele tenta manter a normalidade. Daí o que que ele faz? Ele vai buscar companhia, ele vai buscar outras pessoas que possam dar validação para ele, porque ele precisa disso para viver, né? Então ele tenta ir até o Neil Dumont, que é aquele projetista, né? E auto-intitulado amigo, aí eles saem junto com outros companheiros ali para uma bebedeira. E então mesmo bebendo pouco, ele paga da gorjeta, ele paga a bebida dos outros e tudo mais. E durante a noite ele pergunta diversas vezes para aquelas pessoas ali se eles eram amigos. Somos mesmo amigos, né? O que que acontece? Ele não tem reconhecimento na vida dele, né? Ele não tem isso na vida dele. Ele não se reconhece como um indivíduo, um homem de primeira mão. Ele não obtém o sucesso que ele tem não é dele. E da mesma forma os amigos, né, esses conhecidos que ele tem, não são verdadeiros amigos dele, né? Então por isso que ele continua procurando essa validação. Só que conforme vai passando o tempo, a validação que ele obtém do mundo é cada vez menor. Então ele vai cada vez mais ficando em crise. E quando ele bebe, ele não sai para beber porque ele para comemorar Stone Ridge, que foi essa comissão que ele conseguiu, né? Mas ele quer apagar da memória o que ele fez. Porque isso é uma grande vergonha, né? Então ele quer se esquecer do que ele fez. Na verdade, ele vendeu a mulher, né, para conseguir esse negócio. Uma das coisas que ele quer esquecer. E também ele está procurando algum lugar que ele possa chamar de dele, algum lugar no qual ele possa obter essa validação, né? Mas a gente sabe que cada vez menos ele consegue, que aquela validação cada vez menos consegue preencher esse vazio que ele sente. Então, a Dominique e o Aynan decidem casar e a Dominique combina com o Aynan que ela vai pegar um trem e vai para o local onde que eles decidem casar, né? Só que antes de embarcar para Reno, que seria o local onde eles vão casar, né? Ela procura o Mallory, né? O amigo, o escultor. E a gente sabe que, deixando a conversa fiada de lado, a intenção dela era saber como é que estava o Rourke.
Então ela percebe que o nível de vida do Mallory tinha mudado, né? Ele tinha muitas mais coisas de valor dentro do apartamento dele. O Aynan tinha comprado muitas coisas, então ele estava muito bem financeiramente. Mas ela percebeu que o Mallory continuava tendo a mesma alma de sempre e ainda continuava fiel ao Rourke, né? Nada que estava preenchendo aquele lugar substituía a moral e o que ele acreditava, o que ele representava. E aí ela também quer saber se o Mallory abriu a boca, né? Se o Mallory falou alguma coisa a respeito das visitas dela pro Rourke, né? E ele fala que não, que pelo bem do Rourke ele não tá despertando essa memória nele, né? Como a gente falou, fazia tempo, né, que a Dominique não visitava ele, não visitava o Rourke, né? Então, ele estava protegendo a integridade de ambos, né? Mantinha essa conversa em privado, né? E uma coisa interessante que o Mallory fala é que o Rourke ele é como se fosse um ser imortal. Não no sentido literal, obviamente, né? Mas na permanência da sua essência, né? Então ele fala, muitas pessoas morrem um pouco a cada dia. Então muitas pessoas morrem um pouco a cada dia. Esse é o caso do Rourke? Não. E por que que ele não morre um pouco a cada dia? Por quê? Porque ele nunca trai a si mesmo, né? Ele nunca trai a si mesmo. Ele não é essa pessoa, né? Então ele continua, como a gente comentou antes da aula, ele parece sempre ser o mesmo desde o início do romance. Ele é um herói, de certa forma, que parece um pouco mais pronto, né? Então, depois dessa visita rápida, ela, ela pega o trem. Então, acaba essa sessão do capítulo. E nós vemos que aí volta para o Kitty, né? É muito normal no romance da Rand tem essa troca de personagens a cada sessão, não é só falando de um personagem ao longo de várias sessões consecutivas. Então nós voltamos à questão do Keating. Então, como o Keating ele é humilhado no jantar, ele sai para beber e não é suficiente, porque ele não consegue a validação daqueles amigos que ele considera, né? Então ele tem uma grande necessidade de ver o Tui, porque o Tui é o grande orientador nele, né? Ele é o grande orientador dele, né? O grande tutor do Keating ao longo do tempo. Então, como a gente viu, ele sai destruído, né, da negociação com o Einand. Então, ele tinha trocado a Dominique por um contrato, e essa troca tinha acabado com a integridade dele. Então, ele precisava de alguma fonte de validação externa, porque ele funciona dessa forma. Ele precisava de um tipo de consolo. Só que quando ele chega lá, o Tui trata ele como um qualquer, né? O Kit tem que ficar esperando um monte de tempo, porque ele fala. O Tui fala no telefone com um cara chamado Gus Webb, que nós vamos entender ali até o final da parte 6. Então a gente percebe que que ele não dá muita bola pro Keating, né, ao longo. E aí o Keating ele vai ficando cada vez mais ansioso na espera, né? Aí quando o Tui se vira para ele, para conversar, o Keating entrega um cheque de 10 mil para ele. Pro Tui. Não como um ato de altruísmo, né, genuíno, um agradecimento, né? Mas porque ele acha que quando ele dá esse cheque, o Tui vai dizer: Não, que bom que tu me deu o cheque, tu tá sendo um bom menino, né? Eu vou fazer a doação, né? Tanto que ele fala pro Tui: Olha, usa para qualquer causa que você considere digna. Que você considere digna. Não é o Keating que escolheu uma instituição para doar, uma coisa que é um valor para ele. Ele dá o cheque, toma um cheque ali, faz o que tu quiser com o cheque, né? Então ele está tentando comprar o Tui com dinheiro, né? Então ele fala que ele lembra que a virtude é servir aos outros, né? Então por isso que ele está dando o cheque e tal. Então ele tenta se apegar nessa filosofia do Tui e ele está esperando que o Tui é,
seja, dê um apoio para ele, né? Que diga, olha, eu compreendo as tuas fraquezas, né? Eu compreendo a tua dor e tudo mais. Vem aqui que eu vou te dar um abraço, a situação tá difícil, né? Tu tá sofrendo. Mas não é isso que o Tui faz, né? O Tui, com aquele tom paternalista de sempre, severo, diz que ele diz pro Keating, olha, para de me incomodar, para de adotar qualquer noção de importância própria. Para com essa bobagem. Veio aqui para reclamar do quê? O que eu sempre disse é o quê? Que é que o indivíduo não é relevante e que o valor de uma pessoa não reside, de fato, reside no que ela pode oferecer aos outros. Então o Tui é bem firme com ele, né? E isso é um golpe muito forte na autoestima do já bem frágil, né? No resto de autoestima ah, que sobra dentro do Keating, né? Então o Keating, ele tá cada vez mais como um ser vazio por dentro, né? Só que de fato o que chama a atenção do Tui é quando ele descobre o casamento da Dominique com o Aynan, que é o que o Tui traz de informação, que era uma informação que o Tui não sabia, né? E por que ele fica brabo? Por que ele fica brabo? Ele fica com raiva, insatisfeito, né? É como se os planos deles tivessem sido atacados de certa forma. Por que ele reage assim, né? Por que ele reage de forma violenta? Porque ele sabe que o Aynan é uma pessoa que pode resistir aos ataques dele. Já vinha resistindo, né? Às tentativas de infiltrar informações ao longo das publicações do The Banner. Então ele já tinha sido chamado a atenção pelo Aynan. E aí, se juntando a Dominique, eles dois estando juntos, seria uma dupla ameaça. Então, um reforçaria os valores do outro. Isso era terrível para ele. Porque o Tui, como nós sabemos, ele dependia do Banner. Ele dependia dessa capacidade de manipulação para manter o domínio social que ele tanto buscava. Então, qualquer risco ao papel que ele representava no Banner era gravíssimo, né? E tanto é o caso que ele vai conversar com o Alves Garrett, que é o editor seria o braço direito do Aynan, né? E aí ele conta pro Alva que o Aynan e a Dominique vão casar e e aí o Alva diz realmente a Dominique não é aquela figura, aquele papel de esposa de magnata que a gente sempre tem divulgado. É divorciada, tem uma fama tempestuosa. E ela foge daquela ideia tradicional de feminilidade que o jornal tem trazido até então, né? Então, aquele público mais conservador rejeitaria a figura da Dominique como a esposa, né? Então, do ponto de vista editorial, o Alva já não gosta. E além disso, ele diz assim: olha, Alva, com a Dominique ali, sendo mulher do Aynan, pode ser que daqui a pouco você perca o seu cargo também, né? Que querendo ou não, você se lembra que a Dominique tinha sido uma funcionária do Alva. Então a Dominique sabia como era o Alva, o que o Alva representava dentro da estrutura do jornal. Então também se tornava uma ameaça estratégica. Daqui a pouco eu vou perder o emprego, né? E aí o Tui fala: olha, Alva, fica no a teu critério a missão de tentar convencer o Aynan a desistir desse casamento. Só que quando o Alva procura o Aynan para conversar sobre isso, ele é recebido de forma muito dura pelo Aynan. Ele reage com veemência, ele diz assim que eu não quero mais saber. Inclusive, uma das medidas que ele diz é, ó, eu quero que todas as fotos dela sejam destruídas e que nenhuma menção ao nome dela seja publicada. Ou seja, ele quer manter a integridade dessa relação, como ele prometeu lá no capítulo 4, né?
de transformar esse casamento numa coisa maior e com maior valor, então ele vai proteger isso de todas as formas, inclusive do público, né? Então ele escolhe proteger a Dominique ao custo de desafiar a lógica jornalística, né? Então é. Então o que que acontece? O Alva ele percebe o quê? Que ele não vai conseguir impedir o casamento e que de fato o Tui estava certo. Esse casamento pode interferir gravemente nos planos estratégicos, né? No delicado equilíbrio que existia, né? Dentro do jornal. Então a gente percebe que o Tui não estava errado na hora que ele falou sobre esse risco, né? Então agora, como eu comentei, né? Voltamos para a viagem de trem da Dominique, que nós vimos no final da sessão anterior. Então a Dominique, ao invés de ir direto para Reno, ela desce numa estação em Clayton, Ohio, né? E, e ela percebe que a viagem de trem, na verdade, o foco dela não era ir se casar para Reno, mas o que estava realmente passando pela cabeça dela era visitar o Rourke. Então a gente percebe pela forma como ela vem refletindo, né, pela narração, a gente percebe que ela nunca se livrou sempre esteve gravitando ao redor do Rock, por mais que ela tenha se afastado, ela não ter falado com ele, ela, naquele momento, quando ela desce da estação, ela está, de certa forma, renunciando, mesmo que temporariamente, ao compromisso com o Aynan. Ela volta para o homem que ela ama. Então não é simplesmente uma descida estratégica numa estação qualquer. É de fato um ato de rendição ao que realmente importa. Então, por mais que ela venha negando ao mundo, sempre que acontece, por exemplo, alguma coisa mais significativa na vida dela, vocês percebem que ela volta pro Rock. Antes de casar com o Kitty, ela volta pro Rock. Antes de casar com o Aynan, ela volta pro Rock. Antes de viajar, ela fala com o Mallory. Então, ela está sempre que surge ao longo da narrativa, momentos em que a Dominique volta a acreditar no mundo, que ela volta a ter um pouco de esperança no mundo, daí ela volta pro Rock. Ela procura o Rock, né? E ela faz isso de novo dessa vez, né? Então, quando ela encontra o Rock, ela, ela já denuncia, o próprio corpo dela denuncia que ela não consegue ficar com a postura ereta, né? Ela vai quase que tropicando para chegar até ele, né? E quando ela chega lá, ela começa a fazer perguntas pro Rock, né? Como é que tá a vida, o que que tu tá fazendo e tudo mais. E, e aí, por que que ela faz essas perguntas costumeiras para ele, né? Como é que tá? Se ele tá comendo bem, onde é que ele tá ficando? Esse não é um tipo de pergunta de alguém apaixonado, né? Mas porque ela tá tentando ainda entender como é que o Rock consegue viver essa vida, né? Como é que ele consegue aceitar essa realidade que ele está vivendo, né? E por fim ela avisa que que ela vai se casar com o Gay Wine. Ela vai se casar com o Gay Wine. E aqui tem uma coisa interessante, que vocês se lembram lá da parte um. Vocês se lembram que o Cameron ele falou o seguinte: eu não tenho nem resposta nenhuma a dar para eles, Howard. Vou deixar contigo o trabalho de enfrentá-los. Você dará resposta a todos eles, aos jornais Wynan e ao que torna possível os jornais Wynan e ao que está por trás disso. Ou seja, voltou aquele pensamento na cabeça ah, do Rourke quando ele ouve essas palavras
da Dominique que ela vai casar, né? Então, de fato, essa lembrança faz o quê? Que o Rourke ele pense na luta mais ampla. Contra quem mesmo ele está lutando? Contra que forças destrutivas ele tá lutando, né? Então, quando tem esse reforço, na verdade não enfraquece ele, mas fortalece ele. Porque ele se renova a motivação dele. Pelo que ele está lutando. A Dominique, claro, o que ela quer? Ela quer que o Rourke abandone a arquitetura. E que eles vão para algum lugar viver uma vidinha anônima. Tanto que ela se oferece, inclusive, para ficar em casa, ser dona de casa e cuidar das coisas para ele, né? Então vocês percebem essa oscilação psicológica da Dominique. Ela tem um pouco de esperança. Quando acontece alguma coisa impactante ao longo do romance, algum fato importante, que ela se sente vulnerável, ela volta pro Rourke. Só que aí, quando ela volta pro Rourke, ela não diz que ela quer enfrentar o mundo com ele. Ela diz assim: bom, Rourke, agora vamos, né? Chega de insistir, não tá dando certo, o mundo vai te esmagar. Vamos viver ali numa casinha no interior. Eu vou ser dona de casa e todo mundo vai ser feliz para sempre, com uma boa historinha. Não é isso, né, que o Rourke quer. Então o Rourke rejeita a proposta da Dominique. Era esperado isso, né? E ele disse que ele não vai abandonar a arquitetura, porque a arquitetura é a razão de viver dele, né? E ele diz: olha, se eu aceitasse o que tu está me propondo, Dominique, logo, logo eu voltaria, você ia me pedir para eu voltar a construir. E ele diz para Dominique: ele disse, olha, Dominique, segue o que tu quer fazer, casa com Ainand. Você que precisa superar esse medo e ódio pelo mundo, antes de tu ter verdadeira paz. A paz que tu busca não tá em a gente viver no interior, numa casinha e você ser dona de casa. Essa é uma coisa que pela qual você tem que passar. É uma batalha sua. É uma batalha sua. Eu não vou me meter nisso. Tu precisa resistir. Tu precisa encarar essa luta, porque essa luta é tua. Eu não posso fazer nada por isso. E eu não vou ficar contigo antes disso. Que aí, se eu aceitasse, eu ia estar com uma pessoa que não é a Dominique, de verdade. Que não é a Dominique do potencial. É uma qualquer. É um autômato. Eu não quero isso para mim. Então eles se despedem, né? O trem parte e eles se despedem, sem nada de muito emocionalismo, né? O Rock, ele é firme. Parece que sempre que a gente vê essas despedidas deles, né? A gente percebe que o Rourke, ele tá cada vez mais firme no que ele quer fazer, por mais que ele tenha sido mais pronto, né, do que os outros personagens. Mas ele tá cada vez mais firme, tanto que o Mallory chama ele de quase imortal, né? Mas a Dominique, ela continua tropeçando nas mesmas coisas. Então ela tem aqueles lapsos de esperança, mas eles não duram muito, né? Ela já enfraquece e vem com a mesma história de sempre, para abandonar o mundo, que o mundo vai te destruir. Ela não fala mais isso claramente, em boas palavras, mas o Rourke entende que é isso que ela quer dizer, né? Esse mundo não é para ele. Então esse é o capítulo 5, né? Eu gostaria de abrir para perguntas. A Rafaela também entrou, seja bem-vinda. Então, se vocês tiverem alguma questão, podem perguntar antes da gente entrar no capítulo 6, que é o último capítulo, de hoje. Ó, Marta, estão pedindo as suas perguntas aí. Quero ver, hein? Né? Bom, então só para recapitular, antes da gente ir para o capítulo 6, que ele sai um pouco dessa dinâmica do capítulo 4 e 5.
Então, no capítulo 4, nós vimos um pouco sobre o significado, as perguntas principais, por que do nome, né, do iate chamado Sim. Depois nós também verificamos algumas reflexões interessantes sobre amor, o que seria um amor verdadeiro para o Einand e para Dominique. A questão do apequenamento, se isso é bom, se isso é moral ou imoral, como um homem racional vê a natureza, né? Depois a gente também trabalhou um pouco o pedido de casamento da Dominique. A gente vê que a Dominique estão surgindo algumas rachaduras naquele ceticismo que ela tem pelo mundo. Então ela não tá mais tão firme naquele niilismo e naquela negação, mas ela ainda continua com medo de enfrentar o mundo, como a gente viu ali no final do capítulo 5. Depois, no capítulo 5 em si, a gente conhece um pouco mais do Kitty, então ele desesperadamente procura validação, tanto da Dominique, como dos amigos dele, dos conhecidos dele, e por fim do próprio Tui. Ele não encontra isso e ele acaba, ao final do capítulo 5 um pouco mais destruído do que ele estava ao final do capítulo 4. Então ele segue naquela descendente. Então o capítulo 6 ele começa com o quê? Com outro personagem chamado Ikki lendo um trecho de uma peça de teatro intitulado Não Custa o Teu Rabo, para um grupo de amigos. A gente conhece alguns deles, que é o Tui e o Gus Webb, mas tem uma outra pessoa que se chama Lancelot Clock, Julius Fogler, entre outros aí, né? E esse Ikki, ele escreveu várias peças também, mas ele está celebrando, na verdade, ali, a gente vai entender melhor uma parte de cinismo. Vocês leram logo no início do capítulo 6, tem um pequeno textinho da peça que ele lê. E aí esse Jules, que é esse outro personagem que a gente não conhece, ele declara que a peça, que o que ele leu é uma grande peça, mas não porque ela artisticamente ou esteticamente tinha méritos, né? Mas porque era uma peça de manipulação ideológica. Então, o que é destacado já no início desse capítulo, né? Que uma obra é uma grande obra não pelo seu conteúdo, mas pelo papel. Pelo que papel? Pelo papel simbólico que ela disponibiliza a que a gente chamaria de guerra cultural, né? Numa guerra cultural do Tui, né? E que, de fato, qual que era a estratégia do Tui? Em poucas palavras, era a glorificação deliberada, consciente do quê? Da mediocridade, né? E então ele fala que assim, olha, qualquer crítico talentoso pode fazer uma boa peça ou criticar uma boa peça. Agora, o segredo, o sucesso público verdadeiro é transformar uma peça imprestável como essa em uma forma de controle do imaginário coletivo. Como é que eu transformo uma porcaria em uma peça de manipulação da sociedade? Como é que eu moldo a percepção do público? Isso é muito comum e é muito bem feito pela esquerda até os dias de hoje, né? Na realidade, né? Na nossa realidade aqui. E aí a gente descobre, já no início do capítulo, que aquilo que o Einand detectou que o Tui estava fazendo, colocando pequenas partes do livro da Louis Cook, né, em diversas partes do jornal, é de fato a estratégia que ele vem fazendo em diversas outras partes. Tanto que no capítulo, quando ele fala com o Alva Scarrett, ele manda o quê? O que ele manda o Alva Scarrett fazer? Demitir o crítico literário, o crítico de obras, o crítico de teatro, porque essa pessoa estava atrapalhando ali. Então, logo depois, no capítulo 6, a gente entende porque o Tui pediu para demitir o cara do teatro, no capítulo anterior. Porque isso permitiria que o Tui colocasse alguém da confiança dele
para começar a fazer o trabalho de divulgar o quê? Essas peças como a peça do Wiki, né? Tanto que a própria Louise Cook, ela diz que a obra dela, que ela mesma chama de um lixo pavoroso, se tornou um sucesso por causa do TUI. Por causa daquela coisa lá ah, que o Aynan tinha detectado anteriormente. Então, ela, o Fogler e esse Ike, eles estavam participando de um projeto consciente de quem do TUI para subverter padrões. Então, essa é uma estratégia do TUI mais ampla. Tudo que o TUI vem fazendo é promover a mediocridade por diversas formas diferentes. Por isso que ele tem tanto medo de perder o banner. Porque o banner é por onde ele faz essa estratégia. É o jornal que chega em todas as casas. E é interessante como ele e o Weiner, eles têm a mesma estratégia, eles têm a mesma ideia de ter controle sobre o público através do banner, através da mídia, que chega na casa de todo mundo. Só que, de fato, quem está tendo sucesso com isso nesse momento, né? É o Weiner ou o Tui? Então, o Tui, ele explica, a gente já entende o foco dele na mediocridade, mas ele explica com detalhes a estratégia dele. Então, quando eu promovo a mediocridade, ela não apenas destrói a excelência, mas também impõe uma nova ordem, onde os valores são determinados não pela realização, mas pela adequação ao coletivo. Então, o objetivo dele é o quê? Minar a individualidade e tornar todos Peter Kitty, todos dependentes da validação dele, né? Adivinha quem chega na casa buscando validação? O Kitty, né? Ele tinha tentado beber, ir na janta com a Aynan, né? Eu digo, ir na janta primeiro, depois ele tentou beber com os amigos, depois ele foi visitar o Tu e não adiantou, e ele aparece na casa da Louise Cook. E ele está buscando o que? Alimento espiritual, ele está buscando validação, está buscando significado, né? E só que quando ele vai nesse lugar, ele entra como se fosse num ethos intelectual e artístico, e ele não entende muito disso, né? Ele acha que esse lugar vai trazer esse alimento espiritual para ele. Lembra que ele consome as obras da Louise Cook como alimento espiritual, para se sentir mais tranquilo com relação ao Rourke no passado, lá na parte 2, né? E que ironia que está acontecendo aí, né? O Keating, ele procura elevação justamente no espaço que celebra a mediocridade. Então, como é que ele vai achar elevação nesse lugar? Então, quando ele é uma pessoa que vive da aparência, quando ele se submete a um ambiente assim, ele está vendo a aparência que é usada para destruir qualquer valor real. Claro, a gente sabe que o kit, na verdade, não tem nenhum valor. Ele talvez até gostaria de ter, né? E olha que estranho, ele deseja ser aceito por um grupo que o tolera apenas como instrumento simbólico de sua crítica ao status quo. Então vocês percebem, lembra quando a Dominique falou que o Keating era o melhor era o melhor que esse mundo horrível poderia dar? Vejam bem, a Dominique falou que o Keating era o melhor que esse mundo terrível poderia dar. E quando ele chega nesse lugar, ele, ele é o status quo. No conjunto dessas pessoas, ele é o melhor do ponto de vista da Dominique, por exemplo, de uma pessoa racional. Ele é o melhor que esse grupo de pessoas pode dar. Então, eles usam o quê? Quando o Keating chega,
ele é o status quo. Tanto que quando ele chega, todos na sala se ajustam automaticamente e se mostram autocontrolados. Todo mundo se senta bem. Sentam-se eretos, fecham as pernas, arrumam as posturas. Então, mesmo sob aquela aparência de desprezo, eles reconhecem Kitty uma figura externa, alguém de um mundo mais tradicional. Então, vocês percebem, no início do romance nós temos assim, o Rourke e o pior do mundo, que era o Keating, o Tu e os outros arquitetos. O Keating e os outros arquitetos. E aí aparece lá naquela início da parte 1 esse Gus Webb, mas aí a gente não conhece muito sobre ele. Agora, o Rourke não aparece mais, ele não tá, ele não é evidenciado nesse contexto desse capítulo. Aí existe assim, o melhor é o Tui, o melhor, o tradicional é o Tui, o status quo, é o melhor. A resistência é o Tui. Ele não sabe, claro, mas ele é isso, ele é considerado dentro desse grupo, ele é isso. E esses outros, quando ele entra, ficam prestando atenção, porque ele é referência do tradicional, do convencional. O único que fica com as pernas abertas é o Gus Webb. Por quê? Porque ele é o símbolo do quê? Da desintegração total de qualquer valor formal. Ele é a negação total, inclusive, da aparência do Keating. Ele é um ataque à aparência do Keating. A segunda mão, a ser um homem de segunda mão como o Keating. Já é ruim ser um homem de segunda mão, mas ele é a desintegração total. Ele é algo pior do que o Keating. Né? Então, o Keating, nesse contexto, o Keating é um elevado. Né? Ele é o elevado, então eles tratam ele com deboche, né? Porque ele vem bem arrumado, então ele é o tradicional, ele é o que deve ser atacado nesse momento. E para o Keating isso é devastador, porque ele foi ali buscando a ele foi ali buscando validação. E olha como ele é recebido, né? Então o Keating ele se sente perdido nesse local, né? E o Keating, a gente percebe que ele tem algumas faculdades, algumas ferramentas importantes. Ele é um bom negociador, ele foi um arquiteto conhecido, né? Ele tem algumas coisas, ele sabe transitar por essa questão social, ele tem algumas coisas boas, né? Que seriam valorizadas, por exemplo, numa empresa atual, mas ele não deixa escapar disso a sua verdadeira essência, né? Que é de um homem de segunda mão. E está acontecendo uma mudança, né? O Tui ele começa a defender a arquitetura moderna. Veja que curioso. Aí nós podemos perguntar, mas será que então o Tui ele se rendeu ao que o Rourke ao que o Rourke estava trazendo, né? A essa arquitetura moderna, né? Então o que que o Tui faz? Ele identifica esse movimento moderno como um fenômeno cultural em ascensão. Ele vê que tem construções comerciais, fábricas, escritórios e arranha-céus que estão mudando. E aí ele adapta, como um bom manipulador, ele adapta a retórica dele para se colocar como mentor dessa nova fase. Né? Porque está sintonizado com a maré da história, ele não está desconectado. Ele é um intelectual, ele é uma referência na arquitetura. Né? Tanto que ele diz num dos textos que essa nova arquitetura, ele sabe que essa nova criação está reduzindo tudo a caixotes de concreto e vidro, né?
Então que ele está fazendo uma ironia com as obras do Henry Cameron. Então, quando ele fala isso, ele já está enfraquecendo esse novo movimento. Ele já está dizendo que é um movimento que ele aceita, porque a sociedade está pedindo, está aceitando, mas não passa de caixotes de concreto e vidro, né? Então, mais uma vez, ele está minando a grandeza individual, né? Tanto que o título do artigo no Banner que ele lança a respeito disso se chama Nado com a Maré. E o que que ele está pensando, então? Qual que é a estratégia dele? Ele não vai confrontar o gosto do público, mas moldar o gosto do público a partir do banner, a partir dos textos dele. Ele vai deixar transparecer que ele está seguindo isso, né? Mas ele está, através dos textos dele, redefinindo o que o público considera moderno. Só que o público não se dá conta. Então ele se vende como o cara que criou esse movimento. Quando a gente sabe que uma pessoa com mínimo de noção iria perceber e sabia que ele não era isso, né? Ele jamais seria isso. Mas parece que sim, parece que ele mudou. Parece que ele se adaptou, né? A esses novos tempos da cultura, né? E do processo. Realmente, como o Daniel coloca, né? Ele é um aproveitador mesmo. Ele é um mestre da manipulação. E dentro desse novo fenômeno modernista que ele está defendendo, a figura do Keating, ela vai sumindo, porque o Keating representava o quê? O que era tradicional, não é? Aquelas versões clássicas, as opções clássicas. Então o TUI, o Keating, ele não representa mais, ele não é mais importante pro TUI de verdade, porque ele não representa mais o que o povo quer. O povo partiu para outra. O povo quer novas construções, né? E aí, que vai ocupar o lugar de destruidor da arquitetura agora? Vai ser o Gus Webb. Tanto que o Tui começa a veicular o nome do Gus Webb na coluna do Banner. Por quê? Porque o Gus Webb ele representa exatamente o tipo de arquiteto que o Tui deseja legitimar de agora em diante. Alguém que não tem mérito nenhum, não é original, não tem grandeza artística, mas que funciona bem para o plano dele. Então vocês percebem, o Keating é agora o tradicional. Então a régua do que era o que era antigamente era o Keating, que já era baixo o nível. Era baixo. O Tui dizia que o Keating era o grande arquiteto da fase anterior. Agora ele conseguiu uma pessoa 20 vezes pior que o Keating, né? O Gus Webb é a mediocridade incorporada. Ele é a total antítese do Rourke. O Keating ainda, por mais que ele não gostasse da arquitetura, ele fazia algum esforço para entregar algum resultado. Ele pegava ideias com o, com o Rourke, ele procurava navegar com as outras escolas arquitetônicas nos últimos tempos, né? Né? Então o Keating estava tentando se acostumar e fazer um trabalho minimamente, afinal, ele era dono do escritório de arquitetura, então alguma coisa de bom ele devia fazer, né? Um arquitetório, um escritório que tinha tido tanto sucesso até então, né? Então, que mensagem manipuladora que o Tui está tentando transmitir?
Ele quer guiar o público para aceitar o web como sinônimo de talento, como um arquiteto muito promissor, ele coloca no jornal. E ele também está enviando uma mensagem velada para pessoas como o Keating, de que a competência não é mais critério de ascensão, mas sim a obediência à nova ordem cultural. Ou seja, antes, quando tu ia contratar um arquiteto, você contratava quem? O escritório do Keating, porque era o tradicional, era o clássico, era o que o povo gostava, as colunas dóricas, os arcos, o barroco, o neoclássico, era isso que era valorizado. Então a competência, quem era competente era quem veiculava isso que as pessoas queriam, que eram os modelos clássicos. Só que agora não é mais esse o critério. O critério não é mais a competência, não é o melhor estilo, não é mais uma competição de estilos, de gostos arquitetônicos, mas sim é qual é o padrão? É quem obedece o que o TUI diz. Ele traz essa ideia de nova ordem cultural, mas não é uma nova ordem cultural, é a ordem cultural do TUI. Então, o TUI, depois que ele muda para essa arquitetura moderna, o Keating ele tenta se adequar a isso, né? Então, ele tenta copiar o discurso do TUI. Então, ele diz: olha, a arquitetura ela tem que mudar, né? Ela está sempre em mudança, né? Mudança constante. Diz que ele tem a voz, ele tem que ter a mente aberta para as vozes do tempo, no último parágrafo da página 627. Claro, isso não é uma convicção genuína ou uma reflexão madura dele, né? Mas ele tenta se manter relevante. O Keating, ele se dá conta que as coisas não estão boas para ele, né? Por mais que ele siga sendo manipulado, mas ele vê que não tá legal. Eu vou ter que, não vou ter mais clientes, né? Então o Keating tenta ter um tom mais conciliatório. Ele quer evitar conflitos com outras correntes, sejam os conservadores ou esses novos modernistas. Só que quando ele se posiciona como esse cara neutro, isentão, né? Muito comum aqui na política brasileira. Quando ele não afirma o que ele defende, o que ele mostra? Ele mostra claramente que ele não tem princípios próprios, né? O que ele está confessando? Que ele é um zero, que ele é um vazio. Ele não defende nada. O que ele defende? Ele se mostra neutro por conveniência, mas isso é uma morte certa para ele. Ele se torna totalmente descartável nesse jogo, no jogo do TUI. Porque ele, como diria popularmente, ele não fede nem cheira. Se alguém vai entrevistar o Kit, o que tu acha da arquitetura? Eu acho que tem que ser conciliatório, eu não vou arranjar conflito, ninguém deve ser preconceituoso com a arquitetura dos outros. Eu não vou contratar uma pessoa assim. Por que eu vou contratar uma pessoa assim? Eu não sei o que ele defende, ele não defende nada, né? O que ele defende? Nada. Então, o que a gente vê nas próximas sessões do capítulo? O declínio do Keating, né? Então, quando o Twitter tem sucesso em promover a mediocridade e suprimir a criatividade, o Keating sofre. Tanto que quando ah, aquele projeto Stone Ridge, que ele rifou a Dominique para conseguir, ele nem faz o projeto. Ele delega para aqueles amigos, Neil Dumont e o Bennett, né? É uma rendição dele. Então ele constrói uma carreira em cima de uma validação externa, ele está totalmente esgotado, emocionalmente acabado e artisticamente vazio, não sobrou nada dentro dele. Ele literalmente ele não tem força para fazer esse projeto. Esse projeto poderia coroar ele, a trajetória profissional dele.
né? Mas ele deixa claro até para acordar de manhã, despertar de manhã, ele não tem vontade. Ele quer voltar para a cama. Ele não perdeu sua vontade de criar, que já não era muita. Ele perdeu qualquer conexão com o propósito. Tanto que ele fala os arquitetos, ele diz assim, faça alguma coisa de época, dê uns toques históricos e uma impressão de modernidade. Ele nem finge mais que ele se importa com o trabalho. O próprio processo arquitetônico não importa mais para ele. Então ele viveu toda a vida dele tentando agradar, seguir tendência, evitar conflito. Aí ele se tornou inseguro, ele se tornou obediente ao TUI, né? Ele não se preocupou em construir uma identidade criativa sólida. Aí quando o Aynan dá uma carta em branco para ele, dá um cheque em branco para ele mostrar autenticidade, uma grande chance dele dar a volta por cima, dele finalmente ter liberdade total. Ele é dono do escritório, o projeto foi entregue nas mãos dele. O que que ele faz? Ele dá para os outros fazerem. Era uma chance de ouro dele mostrar a autenticidade dele. O que que ele faz? Ele entrega para alguém fazer. Então o Stone Ridge se torna o quê? Um epitáfio da dignidade profissional dele. É a manifestação final do projeto do TUI. Que o projeto do TUI funcionou com ele. Ele destrói o criador antes mesmo que ele tenha se descoberto como tal. Olha que trabalho bem feito que o TUI fez. A mediocridade, no caso do TUI, venceu. Do Keating venceu. E ele, derrotado, sequer tem energia para se importar. Ele sequer se importa com isso. No final do capítulo, nós temos a aposentadoria do Guy Franklin, né? O dono do escritório originalmente, que tinha sido sócio, né? O pai da Dominique, tinha sido sócio do, do Keating. Marca o fim de uma era arquitetônica, né? Tudo que eles representaram com estilo, com os estilos clássicos, né? Os modelos consagrados. O tradicionalista, a imitação formal do passado, a valorização do prestígio social da arquitetura, que ainda eram valores que, por mais que eram, né, condenados pelo Rourke, ainda denotavam algum respeito pela prática da arquitetura, né? Mesmo que fosse uma imitação, era uma imitação muitas vezes bem feita. Tanto que o Rourke não reclama que a estátua está mal feita, que a coluna dórica está mal feita. Mas que ela não se encaixa dentro da modernidade, mas ela não era mal feita. Aquilo lá era antigo, era velho, era fora de lugar, mas era bem feito dentro do que era o projeto, né? Tanto que não existem prédios caindo, mesmo que eles fossem ornamentados de uma forma que o Rourke considerava inadequada, né? Então a arquitetura ainda tinha algum prestígio social, ainda havia essa preocupação, né? Então, essa ordem do Franklin, ele ainda representava uma ordem que, mesmo que era falha e conservadora, ainda preservava um tipo de respeito pela forma, pela arte e pela herança cultural. Então, ainda havia uma raiz de racionalidade de valor naquilo, na arquitetura. Só que isso vai ser substituído por uma estética de indiferença e uniformidade. Uma estética de mediocridade representada pelo Gus Webb. Né? Então a saída do Franklin
é o quê? É o colapso silencioso da tradição frente à investida ruidosa do quê? Desse niilismo, desse modernismo disfarçado de progresso que o TUI está tentando impor, né? Com a aposentadoria, finalizando esse capítulo 6, com a aposentadoria do Franklin, o Keating ele precisa achar um sócio, né? É, quando o Keating ele se vê sozinho à frente da empresa, para uma pessoa normal deveria representar o sonho, né? A realização de um sonho. Finalmente ter o nome dele na porta, o reconhecimento de um trabalho que ele fez, que é o que o Franklin tinha pedido para ele lá atrás no romance. Ele tinha pedido pro Keating, será que valeu a pena tudo isso que eu fiz? Será que eu vou deixar um legado? Né? E o Keating se faz a mesma pergunta, mas o que que ele sente? Ele sente orgulho do que ele fez até agora? Não. Ele se sente desconfortável. Ele se sente inquieto. Então ele sempre buscou ascensão social e prestígio dos outros, mas nunca desenvolveu uma verdadeira vocação ou paixão pela arquitetura. Só que agora não tem mais ninguém para guiar ele ou para proteger a imagem dele. O Franco se aposentou, a Dominique vai se casar com outro, o Tui largou ele de mão, está apoiando o Gus Webb, essa nova fase. E o que que sobra para o Keating? Um vazio, tanto dele normal como da identidade profissional dele. E a única escapatória é o quê? Tenho que achar um sócio. Eu não consigo sozinho. Eu sou vazio, eu não consigo, né? Então ele tenta, através do Dumont, a, tipo, recriar a figura do Lucius Heyer. Ele tenta recuperar essa parte da influência social, né? Ele não procura uma pessoa de talento, então, dessa nova fase que seria modernista, né? Mas ele procura o que? Aparência e conveniência, né? O Dumont pode ser um novo Keating. Aquele cara para ocupar a vitrine da firma, agradar clientes, representar a estabilidade, mesmo que não acrescente nada em termos de arquitetura. Então, o que que o Keating faz? Ele contrata um Keating. Ele contrata um Keating para ser sócio dele. Então, esse Dumont não representa a renovação, mas o prolongamento de um projeto já falido, mantido apenas pela inércia. Tanto que o Kit ele não recebe mais nenhum projeto, então, depois. Esse é o único o último grande projeto, Stone Ridge é o último grande projeto que o TUI recebe via escritório, né? Via escritório Keating Dumont agora. Então é uma grande reviravolta. Nós vimos, parecia que o Keating seria o protegido do TUI ao longo de todo o romance. Mas agora nós vemos que não é bem assim. E o que que vai sobrar para o Keating? O que que resta hoje do Keating? Será que o Keating pode dar a volta por cima? Será que ele vai ter alguma revelação frente ao que tem acontecido nos últimos tempos? Será que ele vai ter forças para mudar esse cenário? Ou ele vai continuar seguindo a maré, seguindo o que o Tui prega, né, como correto? Então, essa fica a pergunta para nós discutirmos nos próximos capítulos. Na semana que vem, nós temos os 3 capítulos finais da parte 3, então. E depois nós vamos para a última parte do livro. Então, vocês têm alguma pergunta? Hoje vocês ficaram um pouco mais quietinhos ali na hora das perguntas. É importante vocês refletirem e relerem também o material que a gente trabalhou na aula,
porque muita coisa aconteceu nesses 3 capítulos. Então, se vocês tiverem condições, reassistam a aula de hoje, porque foi de fato muito conteúdo. E a gente se encontra então quinta que vem para terminar a parte 3. Obrigado pela presença, pessoal. Um abraço.